Olá galera do sexto ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos continuar nossa aula de história? Hoje nós vamos estudar um tema bastante interessante, que é a pré-história, que é o momento que os homens viviam nas cavernas, que os homens viviam coletando frutos, que os homens viviam buscando seus alimentos nas florestas. Mas será que o ser humano viveu como dinossauro? Acho que não, né, pessoal? Vamos lá, vamos compreender como foi esse período bastante importante da história do ser humano. Na última aula, nós estudamos sobre o surgimento do ser humano. Vimos a versão religiosa e vimos a versão científica do surgimento do ser humano. E hoje nós vamos ver essa evolução do ser humano passando aí por toda a Idade da Pedra, tá certo? Vamos compreender aqui na tela. Veja só, pessoal, a pré-história é o período mais longo da história do ser humano, que vem desde o surgimento da humanidade por volta de 2 milhões de anos, né, até o surgimento da escrita por volta de 4.000 anos antes de Cristo, certo? Então esse período é o período mais longo e nós vamos dividi-lo em alguns períodos também. O primeiro período da pré-história é o chamado Paleolítico, que é a idade da pedra lascada. Veja só, a palavra paleolítico significa paleo, antigo, lítico, pedra, ou seja, antiga idade da pedra. E por que pedra lascada? Porque todas as ferramentas, pessoal, que eles utilizavam nesse período era feita de pedra lascada, ou seja, eram pedras que eles quebravam, tiravam as lascas, né, para fazer ferramentas para cortar os alimentos, para cortar árvores, etc, para se proteger dos animais, enfim. Então, todos os vestígios encontrados nesse período, todas as ferramentas eram feitas de pedra lascada. Por isso denominou-se esse período aí de Paleolítico, Antiga Idade da Pedra ou Idade da Pedra Lascada, certo? Nesse período, os seres humanos viviam nas cavernas e tudo que eles precisavam para se alimentar, eles buscavam na floresta, caçando animais, pescando e buscando frutos e os vegetais para se alimentar. Nesse período, pessoal, os seres humanos eram chamados de caçadores e coletores, como eu já falei. E eles eram nômades. Se ligue nesse nome aqui, ó, nômades. O que significa isso? Nesse período, pessoal, todos os seres humanos eles viviam se mudando constantemente em busca de alimento. Por exemplo, eles estavam numa região e eles caçavam, pescavam, colhiam os frutos e tal. Com o passar do tempo, aqueles alimentos ali ficavam escassos e eles precisavam se mudar para buscar mais alimentos em outros lugares. Então, ser nômade significa isso, viver se mudando constantemente. Por quê? Porque eles precisavam de buscar alimentos em outras regiões, já que eles não sabiam plantar, já que eles não criavam animais ainda, né, já que eles não tinham ainda casas, né, eles moravam nas cavernas, então viviam mudando constantemente. Nesse período também, pessoal, foi onde o ser humano conseguiu controlar o fogo. O fogo aí surgiu aí na natureza e tal, e os seres humanos observando o fogo percebeu que quem tinha o fogo nas mãos tinha o poder. Através do fogo eles conseguiam caçar animais, eles conseguiam se defender de animais ferozes e também conseguiam aí cozinhar seus alimentos, o que deu uma maior nutrição. Com o fogo também os seres humanos conseguiram viver em regiões mais frias, né? Então o fogo foi uma descoberta muito importante, né? Onde eles aprenderam a fazer o foguinho lá com aquela madeira, com a pedra e tal, e até chegar aos nossos dias, né? Que é tão importante hoje para nós. Nesse período, pessoal, também foi onde surgiu as pinturas rupestres, né? Existem aí muitas pinturas rupestres datadas dessa época, desse período chamado Paleolítico, Idade da Pedra Lascada. Os seres humanos começaram aí a deixar seus vestígios, deixar suas marcas nas paredes das cavernas, mostrando aí basicamente as ações do dia a dia deles, né? Como caçadas, como animais, como seres humanos. Aqui são algumas pinturas lá da Europa, mas também nós temos algumas pinturas rupestres aqui no Brasil. Essa aqui fica no Piauí, na chamada Serra da Capivara, onde os seres humanos retratavam aí o seu dia a dia, né, os animais que existiam na região. Mas também, pessoal, aqui na região do Mochotó também existe pinturas rupestres, né? Na região do Puiú tem algumas pinturas, aqui no Brejo Seco. Quem mora aqui no Mochotó que conhece o Brejo Seco, lá tem algumas pinturas, né, algumas pedras lá. Aqui também na região de Sem Terra, próximo, indo para Tupanatinga, também existe lá uma caverna que tem um monte de pinturas rupestres. Eu já fui lá, já tirei algumas fotos, depois eu mostro para vocês quando a gente estiver na sala de aula. Mas é importante a gente entender que os seres humanos, eles viviam
dessa maneira, não era só lá na Europa, não era só lá na África onde surgiu o ser humano, mas aqui na América, aqui no Brasil, aqui no nosso lugar também, eles viviam dessa mesma maneira, né? Caçando, pescando, buscando, utilizando ferramentas de pedra, etc, né? Então, pessoal, a grande maioria das pistas, das provas, dos vestígios que nós temos sobre esses seres humanos está aí nas paredes das cavernas, nos ossos que eles deixaram, nas fogueiras que deixaram dentro das cavernas. Então, através desses vestígios é que foi possível, né, estudar e entender mais ou menos como era a vida desses seres humanos. Esse é o período Paleolítico, idade da pedra lascada, ou seja, no momento em que eles eram nômades, que viviam se mudando, buscando alimentos em diversos lugares, certo? Coloque isso na cabeça. Esse período é o chamado período de caçadores e coletores, que eles viviam se mudando, eles eram nômades, não tinham moradia fixa. E as ferramentas eram de pedra lascada. Agora nós vamos estudar um outro período da pré-história que vem aí de cerca de 100 mil anos até o surgimento da escrita, que é a chamada Idade da Pedra Polida, ou Neolítico. Neo quer dizer novo, lítico, pedra, ou seja, nova idade da pedra, né? A Idade da Pedra Lascada era a antiga Idade da Pedra e o Neolítico é a nova Idade da Pedra. Como vocês podem observar aqui, ó, as ferramentas que eles utilizavam nesse período já era de pedra polida, ou seja, não era mais aquela pedra quebrada, lascada, eles já poliam aí as pedras, já faziam ferramentas mais elaboradas. Então as ferramentas, né, mais antigas que foram encontradas datam aí de cerca de 100 mil anos antes de Cristo. Então determinou-se, né, que seria aí chamado de Neolítico, nova idade da pedra, ou idade da pedra polida. Mas além, pessoal, dessas ferramentas, né, o que caracterizou de fato, né, o que colocou impacto mesmo, né, nesse período foi a Revolução Agrícola. Veja só, nesse momento, pessoal, os seres humanos deixaram de ser nômades. Lembra o que era nômade? Que vivia se mudando constantemente em busca de alimentos e passaram a ser sedentários, certo? O que é sedentário? Eles deixaram de se mudar porque buscavam alimentos e se sedentarizaram, ou seja, se fixaram em um lugar, começaram a morar no mesmo lugar porque ali eles já conseguiam produzir seus alimentos, eles já conseguiam criar os animais para se alimentar e não precisavam sair buscando, caçando, certo? Então isso é o chamado sedentarismo, né? Agora eles já sabiam fazer casas, já sabiam criar animais e já sabiam plantar. Foi aí que foi desenvolvida a técnica agrícola, foi inventada a agricultura, né? A agricultura é responsável por essa fixação do ser humano no mesmo lugar, possivelmente nas margens dos rios, né? Onde o rio nasciam muitas vegetações e ali eles se fixaram, começaram ali a vida sedentária, certo? Isso ocorreu por volta de 10 mil anos antes de Cristo, ou seja, quando a gente está estudando de pré-história, a gente vai de 2 milhões de anos, vem até 100 mil anos na Idade da Pedra Lascada, de 100 mil anos até por volta de 10 mil anos, chamada Idade da Pedra Polida, que é quando acontecem todas essas mudanças, né? O ser humano deixa de se mudar constantemente e passa a viver em um mesmo lugar, chamado de sedentarismo, certo? Sedentário quer dizer que vive no mesmo lugar, que planta seus alimentos, que constrói suas casas e que cria seus animais, certo? Nômade é aquele que vive nas cavernas, vive se mudando constantemente em busca de alimentos, em busca de animais para caçar, certo? Então, pessoal, esses povos que viveram aí nesse período chamado Neolítico, eles são chamados de agricultores e pastores. Os grupos que viviam lá no Paleolítico eram chamados de caçadores e coletores, né? Viviam caçando, buscando. Aqui eles são agricultores e pastores, ou seja, agricultores porque cultivam a terra e plantam seus alimentos e pastores porque criam seus animais, cabras, ovelhas, enfim. Esses animais aí não precisam mais estar se mudando. Nesse momento, pessoal, a população começou a crescer, aumentou o número de crianças, porque eles não precisavam estar se mudando, não precisavam estar passando necessidades, né? E aí a população começou a crescer. Foi nesse momento onde surgiram aí as primeiras civilizações, onde surgiram aí as primeiras cidades, que nós vamos estudar no capítulo posterior. Depois, pessoal, da idade da pedra polida, né, do Neolítico, que é a nova idade da pedra, veio a idade dos metais. Foi quando o ser humano começou a trabalhar com metais, começou a fundir, na verdade, né?
encontrando esses materiais na terra, aquecendo eles e transformando em ferramentas, né? Por volta de 7.000 anos antes de Cristo foi que o ser humano começou, né, a desenvolver a metalurgia, que é a técnica de trabalhar com metais. O primeiro metal trabalhado foi o cobre, usado principalmente para fazer utensílios e enfeites. Só por volta de 3.000 anos antes de Cristo é que houve a mistura do cobre com o estanho, e aí dessa mistura surgiu o bronze, que aí começou-se a fazer ferramentas mais potentes, que conseguiam cortar árvores, que conseguiam cavar mais profundamente a terra, que conseguiam fazer mais armas mais eficazes para caçar seus animais também, tá certo? Então essa aí é a chamada Idade dos Metais. Depois do bronze, né, surgiram aí outros metais, como por exemplo o ferro e outros metais. Nessa imagem aqui, pessoal, vocês podem observar, são imagens lá do Egito Antigo, né, que eles pintavam nas paredes das pirâmides também. E aqui é uma representação da fundição do cobre, né, que eles colocavam no fogo, misturavam com o estanho e aí transformavam esses dois em um mineral chamado bronze, que eles produziam suas ferramentas, e a partir dessa tecnologia desenvolvida através dos metais, o ser humano foi evoluindo, né, e até chegar aos nossos dias com as ferramentas que temos hoje. Ok, pessoal, só para a gente dar uma resumida geral, dar uma revisada geral, nós vimos que existiu aí a idade da pedra lascada, né, que é chamada de paleolítico, onde os seres humanos viviam caçando, pescando e coletando seus vegetais para se alimentar. Nesse período foi onde eles começaram as pinturas rupestres, foi onde eles começaram a dominar o fogo, e eles eram basicamente caçadores e coletores, viviam se mudando constantemente em busca de alimentos, eles eram nômades. Depois veio a idade da pedra polida, né, que é a nova idade da pedra, que é o neolítico. E nesse período foi onde eles desenvolveram a agricultura, onde eles deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários, né, e passaram a criar seus animais, passaram a plantar seus alimentos e não precisavam mais se mudar. E depois veio a idade dos metais, onde eles desenvolveram técnicas de fundição de metais como bronze, como o cobre, o estanho transformando no bronze, e depois o ferro, e assim posteriormente.